Atos capítulo 2, versos 42 e 43, diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, versos 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, como os irmãos já bem sabem, já há alguns domingos, nós estamos aqui falando sobre os pilares da igreja primitiva, né? Buscando entender como esta igreja funcionava, buscando entender e conhecer de uma forma mais profunda cada um desses pilares, porque são desses pilares que nós estamos aqui extraindo a nossa identidade como Atos Igreja em Cristo, né? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, levar você a conhecer a sua identidade, levar você a saber quem você é em Cristo Jesus. Porque quando nós temos então entendimento, conhecimento de quem nós somos, irmãos, começamos então a frutificar de uma forma maior e melhor para a glória de Jesus. E nós estamos falando sobre esses pilares, né? Nós mostramos para os irmãos aqui que nesses dois versos, verso 42 e o verso 43, que aqui nós podemos extrair 6 pilares. E a cada domingo nós estamos falando acerca de um desses pilares. O primeiro pilar é o pilar da doutrina apostólica. Só recapitulando algumas coisas aqui para os irmãos, né? E se você, meu irmão, não ouviu essa ministração, se por algum motivo, por alguma razão você não esteve aqui, você não acompanhou, né, pelo Face ou pelo Instagram, eu aconselho você depois ouvir essas mensagens. Por quê? Porque é de fundamental importância para o seu crescimento, né, dentro da localidade e do propósito de Deus para a sua vida. Então, se você não ouviu, depois pegue a mensagem, todas elas estão sendo gravadas. Ouça, aqueles que ouviram, né, que estiveram aqui conosco, volte a ouvir, ouça uma, ouça duas, ouça 3 vezes, até que essa mensagem esteja impregnada no seu coração. Nós estivemos aqui falando acerca do primeiro pilar, que é o pilar da doutrina apostólica. E nós estivemos falando sobre o significado da palavra doutrina. A palavra doutrina no original ela é didaquê. E a palavra didaquê quer dizer ensino. Portanto, o verso aqui está mencionando, falando acerca do ensino dos apóstolos. O verso aqui diz que esta igreja, que a igreja de Atos, era uma igreja que caminhava em cima do didaquê, em cima da doutrina apostólica, em cima do ensino apostólico. E eu mostrei para os irmãos que quando a palavra aqui fala acerca de doutrina apostólica, observe que a palavra doutrina, irmãos, ela não está no plural, mas depois vem e diz apostólica, se referindo a todos os apóstolos. Doutrina está no singular, o apostólico no plural, mas isso não quer dizer que cada apóstolo tinha ou possuía uma doutrina. Isso não quer dizer que Pedro tinha a sua doutrina apostólica. Isso também não quer dizer que João, que Tiago, que Paulo tinha a sua doutrina apostólica. Não é isso, irmãos. Embora entre eles houvesse uma ênfase, né? Eles enfatizassem de forma diferente alguns pontos, a essência sempre foi única. A essência era a mesma. Havia ênfase diferente entre os apóstolos, mas a sua essência era única, a sua essência era a mesma. E qual era a essência da doutrina apostólica? A essência era e é a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, irmãos, a doutrina apostólica não se tratava simplesmente de um conjunto de regras. Não! A doutrina apostólica, irmãos, ela é muito mais do que um conjunto de regras. A doutrina apostólica, irmãos, ela nos fala de uma pessoa. A doutrina apostólica revela uma pessoa. A doutrina apostólica revela a glória da pessoa e da obra de Jesus. Portanto, a doutrina apostólica é
E eu então disse para os irmãos e ensinei para os irmãos que quando alguém perguntar para você acerca de nós, acerca da identidade dessa comunidade Atos, Igreja em Cristo, quando alguém perguntar para você qual é a doutrina que vocês seguem, qual é a doutrina da sua igreja, você já sabe qual é a sua resposta. Você então vai poder dizer, de peito cheio, você vai poder dizer que a doutrina da minha igreja é Cristo Jesus, o Senhor. Essa é a doutrina dessa casa, em nome de Jesus. E estivemos falando também sobre o segundo pilar. O primeiro pilar é o pilar da doutrina apostólica, do didaquê. E o segundo pilar, irmãos, é o pilar da comunhão. E aqueles que não estiveram aqui domingo passado, irmãos, perderam algo muito forte, porque enquanto nós estávamos ministrando acerca desse pilar, irmãos, veio uma graça de Deus sobre esse lugar. Eu não sei, às vezes parece que muitos ficam dispersos do ambiente espiritual. Por isso você precisa entender que quando você vem para o culto, você precisa estar ligado com uma dimensão maior, irmãos. Irmãos, enquanto nós estávamos falando aqui, irmãos, eu percebi uma graça do Senhor, uma unção de Deus tão grande. E nós estivemos falando acerca desse pilar, que é o pilar da comunhão. E eu falei para os irmãos que comunhão, no original grego, é koinonia. Quando um verso aqui fala de comunhão, ele está falando dessa koinonia. Mas koinonia, irmãos, vai muito além daquilo que você pensa e que você imagina. E eu estive falando aqui para os irmãos das diversas formas de manifestação de koinonia. Porque koinonia, irmãos, é um termo usado para expressar sentimentos de companheirismo, cooperação, compartilhamento, participação, contribuição em relação ao próximo e para com Deus. A palavra koinonia, irmãos, se encontra registrada na Bíblia por 20 vezes e ela é fundamental na vida cristã. Irmãos, koinonia quer dizer koinonia de amizade. Quando eu e você, como comunidade, estamos desenvolvendo uma amizade, não uma amizade superficial, mas uma amizade profunda. Uma amizade, irmãos, que permite Deus lapidar e burilar o nosso ser, o nosso caráter, através do outro. É andar lado a lado, é andar ombreado. Essa comunhão aqui, irmãos, fala de um companheirismo verdadeiro, profundo. Então, irmãos, nós temos koinonia de amizade, nós temos koinonia em relação ao mais necessitado. Quando eu e você como igreja, estendemos a nossa mão para ajudar o menos favorecido, irmãos, eu e você estamos praticando koinonia. Então observe, irmãos, que quando o verso 42 fala sobre essa comunhão, irmãos, é algo muito maior do que você pensa. Ele está falando aqui de uma koinonia segundo o coração do Senhor. E isso, irmãos, é viver Cristo. Quando eu e você praticamos koinonia, de fato, de verdade, irmãos, nós estamos colocando em prática um cristianismo segundo o coração de Jesus. Porque ser cristão, irmãos, é muito mais do que dizer eu sou crente. Ser cristão é muito mais do que simplesmente você ficar tentando seguir e viver um conjunto de regras. Ser cristão, de fato, de verdade, é você buscar seguir os passos de Cristo. Portanto, quando eu e você praticamos koinonia em relação ao outro, irmãos, nós estamos vivendo um cristianismo segundo o coração do Senhor. Quando eu e você praticamos koinonia, irmãos, nós estamos, irmãos, vivendo aquilo que a igreja de Atos dos Apóstolos vivia e praticava dioturnamente. Então vejam bem, irmãos, koinonia de amizade, koinonia em relação aos menos favorecidos, koinonia para com Deus. Quando você busca desenvolver um relacionamento profundo com Deus, isso é koinonia com Deus, irmãos. Então nós temos koinonia com Deus, koinonia com Cristo, koinonia com o Espírito Santo, koinonia na fé, tudo isso é koinonia. Eu encerrei a mensagem falando sobre o grande cântico de Davi. Davi compôs ali o Salmo de número 133. E ali Davi, irmãos, o cântico de Davi é um cântico que exalta Deus através da koinonia. Ele começa o seu salmo no verso 1 dizendo: quão bom e agradável é que os irmãos
desenrolar a sua canção. E a canção do Salmo 133, irmãos, ela é impregnada de revelação. Davi ali nos mostra, nos revela, irmãos, que existe uma unção que foi preparada por Deus, que só é liberada sobre a comunidade, que só é liberada sobre a igreja, quando essa igreja vive coinonia, quando essa igreja pratica coinonia, quando eu e você, irmãos, vivemos coinonia, quando eu e você praticamos coinonia, ou seja, quando eu e você, irmãos, vivemos e praticamos essa comunhão. Davi, através do seu cântico, diz que Deus libera uma unção específica sobre a igreja. Ele começa a dizer, né, que é como óleo precioso. Ele usa a linguagem de figura do óleo. O óleo tipifica, o óleo simboliza a pessoa do Espírito Santo que está no cabeça e que desce, né, pela cabeça, escorre pela barba de Arão. Ou seja, ele fala de uma unção específica, de uma unção sacerdotal que é liberada sobre a vida da igreja quando a igreja pratica coinonia, quando a igreja vive coinonia para a glória de Jesus. E a minha oração desses dias tem sido essa: Senhor, nos leve como comunidade Atos a vivermos a doutrina dos apóstolos, a vivermos coinonia para a glória do Senhor. Irmãos, eu quero essa unção. Irmãos, eu quero ver essa igreja, essa comunidade encharcada por esse óleo. Eu quero ver esse óleo descer. Eu quero ver este óleo, irmãos, escorrer por todo o corpo. E Davi vai dizendo que este óleo é tão glorioso, tão poderoso, que ele escorre pela barba, desce pelas golas das vestes de Arão e desce por todo o corpo. E aí ele usa uma outra linguagem de figura, falando sobre o Monte Hermon. E ele começa a falar ali sobre as bênçãos, né, do Monte Hermon, sobre a vida que flui do Monte Hermon. Por quê? Porque ali todas as noites ocorre um milagre. Não sei se você sabe, mas o Rio Jordão é o único rio que não possui nascente. Todo rio tem que ter uma nascente. Todo rio precisa de um olho d'água para ele começar. Mas o Rio Jordão, irmãos, ele começa a partir de um milagre de Deus. O Rio Jordão não tem nascente, irmãos, então como ele existe? É verdade que mais adiante ele recebe águas de demais nascentes, mas ele não começa numa nascente, ele começa através de águas que descem do Monte Hermon. Por quê? Porque todas as noites no Monte Hermon Deus opera um milagre. Todas as noites sobre o Monte Hermon Deus envia gelo, irmãos. E uma geleira é formada no cume do Hermon, e durante o dia aquele gelo vai sendo descongelado, e as águas do Hermon vai descendo, e por onde ela passa, vida se manifesta. E Davi usa essa linguagem de figura, dizendo que quando nós vivemos coinonia, irmãos, uma água viva vai fluir no nosso meio, e por onde ela passar, vida vai brotar, vida vai se manifestar, flores vão se abrir, porque esta água é uma água que emana do trono de Deus. Isso é coinonia. E nessa noite, dentro do tempo que nós temos, vamos falar sobre o terceiro pilar, que é o pilar do partir do pão. Engraçado que hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor. E não foi algo planejado por mim, irmãos, mas foi planejado pelo Espírito do Senhor. Amém? Na noite em que vamos aqui mais uma vez participar da mesa do Senhor, comer do pão, beber do vinho, né? Nós vamos estar falando sobre o terceiro pilar da igreja Atos, né? Da igreja apostólica, da igreja de Atos. E o terceiro pilar é o pilar do partir do pão. Meus irmãos, os relatos bíblicos, quase sempre ele nos coloca à mesa com Jesus e os seus discípulos. Por várias vezes, você lendo os evangelhos, você vai perceber, você vai ver, você vai encontrar relatos de Jesus assentado ao redor de uma mesa, ou à mesa com aqueles que o seguiam. Jesus assentado ao redor de uma mesa, visando alcançar o perdido, né? Falando ao coração de alguém. Tanto é verdade, irmãos,
que você vai ver Jesus sendo acusado, Jesus sendo chamado de glutão e beberrão. Exatamente por isso. Porque quase sempre, irmãos, Jesus estava sentado ao redor de uma mesa, praticando coinonia, vivendo coinonia, e falando e anunciando as verdades do reino. Isso é tão forte, irmãos, isso é tão glorioso, porque nos tempos bíblicos, se reunir para comer era algo importantíssimo. Um costume, um hábito que essa geração, vem perdendo de uma forma muito veloz. É muito difícil você encontrar uma família que tem o hábito de se assentar toda ela ao redor de uma mesa, irmãos. Mas, irmãos, você não precisa entender o sentido da mesa. Biblicamente falando, irmãos, nós vamos ver aqui, irmãos, que o partir do pão tem tudo a ver com a mesa. Que o partir do pão está de uma forma direta relacionado com a mesa. Sempre que havia o partir do pão, irmãos, ali estava uma mesa. E mesa nos fala de quê, irmãos? Mesa nos fala de um lugar onde você olha olho no olho. Você olha dentro dos olhos da outra pessoa. Mesa nos fala de um lugar, irmãos, onde as máscaras são postas de lado. Mesa nos fala de um lugar, irmãos, aonde pessoas conseguem ler, perceber o coração do outro. Mesa nos fala de companheirismo, mesa nos fala de unidade, mesa nos fala de propósito, mesa nos fala de um lugar, irmãos, aonde grandes projetos são formados e estabelecidos. E nessa noite aqui, irmãos, como ministro de Deus, sobre esta casa, sobre esta igreja, sobre a sua vida, eu quero profetizar que na sua vida, que na sua história, meu irmão, haverá mesa em nome de Jesus. Na sua vida tem que ter mesa, porque se tiver mesa, vai ter pão. Se tiver pão, vai ter vida. E eu quero aqui declarar que na sua caminhada, que na sua história, meu irmão, não faltará mesa. O diabo não vai roubar a mesa da sua casa. O diabo não vai roubar a mesa da sua vida. O diabo não vai roubar a mesa da sua história, em nome de Jesus. Mas, irmãos, esses dias, o princípio da mesa tem sido negligenciado. As famílias já quase não se sentam mais ao redor da mesa. Alguns, ao pôr a refeição, vão para a sala comer de frente a uma televisão. Outros, ainda que estejam ao redor da mesa, estão ali fazendo a sua refeição, mas com o celular na mão. Os irmãos sabem, quem é mais próximo de mim, às vezes toma café comigo, almoça comigo, sabe que lá em casa eu não aceito celular na mesa. Porque mesa é um lugar de profundidade. Mesa é um lugar onde muitas vezes a sua alma, o seu espírito vai ser tocado e ministrado através de uma palavra, através de um gesto de carinho, através de uma olhada profunda, olho no olho. E é interessante, irmãos, nós observarmos isso, a importância da mesa, de estar assentado ao redor da mesa, no contexto bíblico, no contexto da igreja apostólica. Estar ao redor da mesa, irmãos, nos fala de algo muito forte. Ninguém comia sozinho. Era um ato de reunião, de encontro. Comer juntos significava fazer parte de. Quando eles se assentavam ao redor da mesa, irmãos, e estavam comendo junto, era muito mais do que simplesmente fazer uma refeição. Dentro do contexto bíblico, dentro do contexto da igreja primitiva, da igreja apostólica, estar assentados juntos, irmãos, isso quer dizer que eles estavam fazendo parte de, ou seja, eu faço parte do meu irmão, e o meu irmão é parte minha também. Aleluia! Uau! Os irmãos entendem, irmãos, a profundidade desse terceiro pilar. Os irmãos entendem, irmãos, o quanto nós precisamos viver, o quanto nós precisamos praticar o terceiro pilar, que é o pilar do partir do pão. É óbvio, é claro,
uma celebração, né, da mesa do Senhor. Mas também vai além disso. E nós precisamos entender, irmãos, o quanto isso é importante e o quanto nós temos que voltar os nossos olhos para estas verdades. Irmãos, todas as vezes que Jesus sentou-se à mesa, é interessante que ali sempre esteve presente um alimento. Qual era o alimento que sempre estava presente quando Jesus se assentava ao redor de uma mesa? O pão. Por quê, irmãos? Na Bíblia, irmãos, nada está registrado por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma revelação. E nós precisamos, irmãos, sairmos da superficialidade, precisamos de sair das águas rasas e mergulharmos em águas profundas da palavra do Senhor. Quando a Bíblia fala de pão, irmãos, a Bíblia está falando de algo essencial para a vida. E o pão, no contexto, né, da igreja primitiva, não é esse pãozinho que eu e você conhecemos, não é um pãozinho francês. Isso aí é veneno, isso aí faz mal. Mas quando a Bíblia fala de pão, irmãos, ela está falando de um alimento que era essencial na vida diária daquele povo, do contexto no qual ele se encontrava, do contexto no qual eles estavam inseridos. E sempre que Jesus se assentava ao redor de uma mesa, naquela mesa havia pão. Aliás, a título de conhecimento, irmãos, a palavra pão, você vai encontrar ela 350 vezes registradas na palavra do Senhor. 350 vezes está escrito a palavra pão. E o pão faz parte da dieta alimentar de quase todos os povos. Todos aqui sabem disso. Ele faz parte da dieta alimentar de quase todos os povos. E na região da Palestina, irmãos, o pão era um dos alimentos fundamentais por causa da sua praticidade, de ser feito, de ser confeccionado, por causa da facilidade de se plantar o trigo, de se plantar a soja, de se plantar a cevada. Pão era feito de trigo ou cevada, dentro do contexto da igreja primitiva. E ele era essencial, irmãos, para a manutenção da vida diária daquelas pessoas. E aí eu chamo a sua atenção para o contexto da vida de Jesus, para que você perceba como durante todo o percurso, todo o período da vida de Jesus aqui na terra, o pão sempre esteve presente. Às vezes nós lemos a Bíblia, irmãos, nós deixamos essas coisas preciosas passarem desapercebidas. Mas se eu e você queremos, irmãos, estar estabelecendo nesta casa, estabelecendo nessa comunidade, esse terceiro pilar, que é o pilar do partir do pão, nós temos que mergulhar no conhecimento dessa revelação. Veja bem, irmãos, Jesus pregava, Jesus curava, Jesus ensinava, mas ele também se preocupava com a fome do seu povo. E ele se preocupava tanto com a fome natural, quanto com a fome espiritual. Porque quando Jesus aqui usa a figura do pão, irmãos, ele está indo além do natural. Quando Jesus usa a figura do pão, ele está apresentando um alimento muito mais poderoso, muito mais glorioso. Ele está falando de um alimento espiritual. O pão é um alimento natural, que Jesus pega a sua figura, a sua linguagem de figura, para agora falar de algo maior, para falar agora de algo espiritual. E mais na frente então ele diz, olha, eu sou o pão da vida. Mas durante toda a sua caminhada, irmãos, a caminhada de Jesus, sempre você vai perceber a presença do pão, porque o pão aponta para algo maior. O pão nos fala de algo profético. O pão aponta para algo extremamente glorioso. Isso é tão real na vida de Jesus, irmãos, que a sua vida nos dá testemunho disso. Já no início do seu nascimento, quando o Verbo se faz carne, quando o Verbo vem e tabernacula, que vem e se
faz esse tabernáculo entre nós. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O original grego é tabernaculou entre os homens, ou seja, a palavra se fez carne. Quando Jesus nasce, aonde ele nasce, irmãos? Qual é a cidade? Cidade de Belém. Mas nada na vida de Jesus aconteceu por acaso. Jesus veio para cumprir uma palavra profética. Jesus veio para estabelecer uma missão aqui na terra. Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Então nada no contexto da história de Jesus aconteceu por acaso. Por que Jesus nasceu justamente em Belém? Se você não sabe, irmãos, o nome Belém é uma junção de duas palavras hebraicas. E é muito interessante você saber o significado da palavra Belém ao pé da letra. Se é a junção de duas palavras hebraicas que formam Belém, quais são essas palavras? A primeira palavra hebraica é Bet. E a palavra Bet quer dizer casa. Mas há uma segunda palavra, Len, Len. A palavra Len do hebraico quer dizer pão. Portanto, Belém é casa do pão. Aonde Jesus nasce, irmãos? Aonde o Verbo se faz carne? Aonde o Verbo rompe a madre de Maria, irmãos? Em Belém, na casa do pão. Sabe por quê? Porque Ele de fato e de verdade é o pão da vida. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós precisamos viver esse terceiro pilar. É por isso que nós temos que praticar o pilar do partir do pão. Porque praticar, viver o pilar do partir do pão, irmãos, e é interessante que esse terceiro pilar, ele está totalmente vincado com o segundo pilar. Porque esse terceiro pilar, irmãos, também nos fala de comunhão. Nós dividimos dessa forma em 6 pilares para ficar mais didático, para que eu e você possamos compreender melhor e nos aprofundarmos de uma forma mais intensa em cada um desses pontos. Mas o terceiro pilar, irmãos, ele está totalmente vincado com o segundo, e na verdade, todos eles, do primeiro ao sexto, todos estão ligados um ao outro, porque um depende do outro. E aí, irmãos, nós vemos então a importância de vivermos, de praticarmos cada um desses pilares. Veja bem, irmãos, Jesus, em 2 ocasiões, ele opera a multiplicação dos pães. Para quê? Para matar a fome de uma multidão. Mas o que mais ele queria, irmãos, além de matar, de saciar a fome natural daquela multidão, os seus discípulos pediam a Jesus para que Jesus despedisse a multidão. Os discípulos falam: Senhor, nós não temos comida para alimentar todos eles, e o dinheiro que nós temos não dá para comprar comida para todos eles. Manda-os embora, Jesus, não vá e dê alimento a eles, os alimente. E então você conhece a história: Jesus multiplica os pães, Jesus multiplica os peixes, e Jesus alimenta a multidão. Mas o que mais Jesus queria, irmãos, é que aquelas pessoas entendessem e soubessem que assim como ele podia matar e saciar a fome natural, ele também era aquele, o único que pode matar e saciar de uma vez por todas a fome espiritual. Porque ele é, na sua essência, na sua totalidade, na sua plenitude, o pão da vida. Jesus, depois, irmãos, de dar graças, estando ele, assentado à mesa, quando você chega ali no Evangelho de Lucas, ali, se não me engano, no capítulo 24, o verso 30 e 31, o texto ali, o contexto ali, é o contexto dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Jesus havia morrido, Jesus havia ressuscitado, e agora aqueles discípulos estavam voltando para Emaús, tristes, chateados, decepcionados, porque Jesus havia morrido. Eles não haviam entendido que Jesus não veio simplesmente para estabelecer um reino natural, mas Jesus veio para estabelecer um reino que vai durar por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Estando eles no caminho de Emaús, Jesus se aproxima deles, Jesus começa a andar com eles, Jesus começa a conversar com eles, e diz o texto que eles não haviam reconhecido Jesus. Então, quando eles chegam próximo à casa deles,
Jesus então faz de conta que vai passar direto. Eles então convidam Jesus para Jesus entrar com eles na sua casa. Jesus entra, eles pegam o pão, colocam o pão sobre a mesa, e a Bíblia diz então que Jesus, depois de dar graças e partir o pão, quando Jesus parte o pão, os olhos deles são abertos, e eles então percebem que aquele que estava sentado à mesa com eles era o Cristo ressurreto. Observe, irmãos, como que o pão acompanha toda a caminhada de Jesus aqui na terra. Na oração do Pai Nosso, irmão, Jesus nos instrui a orarmos pelo pão nosso de cada dia. Ele ensina a mim, ele ensina a você a orarmos pedindo o pão nosso. Mas observe, irmãos, que ele nos ensina a pedirmos este pão não de uma forma individual, não de uma forma egoísta. Porque, irmãos, para vivermos o terceiro pilar, temos que estar vivendo em comunhão. E Jesus então ensina, irmãos, que para que a vida do pão flua no meio da congregação, para que a vida do pão, para que o poder alimentador do pão faça diferença dentro da comunidade, faça diferença na história dessa igreja. A igreja precisa orar, a igreja precisa pedir, a igreja precisa buscar, mas não simplesmente para si, olhando na sua individualidade, olhando para o seu umbigo. Não! Jesus diz: olha, peça, quando vocês orarem ao Pai, peça ao Pai, diga: Pai, peça a Ele o pão nosso de cada dia. Não é o pão meu, não é o pão para mim, mas é o pão para mim e para o meu irmão também. É o pão, eu devo orar: Deus abençoe o meu irmão. Nós gostamos de pedir bênção, nós gostamos de buscar bênçãos pessoais, amém, tudo bem, mas deixa eu dizer, se você quer viver Cristo, se você quer viver o verdadeiro cristianismo, se você quer viver esse terceiro pilar, que é o pilar do partir do pão, eu e você precisamos de olhar mais para o outro, eu e você precisamos olhar mais para o irmão, mas não é um olhar de acusação, não, é um olhar de amor, é um olhar de misericórdia, é um olhar que entende que a vitória dele é a minha vitória, que a conquista dele é a minha conquista, que a derrota dele é a minha derrota, que o sofrimento dele é o meu sofrimento, se a derrota dele é a minha derrota, se o sofrimento dele é o meu sofrimento, mas se a alegria dele também é a minha alegria, se a conquista dele também é a minha conquista, eu devo orar: Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia. Pão nosso de cada dia. Esse terceiro pilar, irmãos, nos ensina algo muito extraordinário. Eu queria falar muitas coisas para os irmãos essa noite, mas não quero ser prolixo ao extremo. Mas queria que você entendesse algo. Nós vivemos, irmãos, em dias de um consumismo exacerbado. Nós vivemos dias, irmãos, onde o avanço tecnológico é uma coisa louca, uma coisa extraordinária. Esse celular que você tem na sua mão aí, por mais que você ache que ele é de última geração, na verdade já existe pronto, preparado, celulares extremamente superiores a esse que está nas suas mãos. Eles não soltaram ainda no mercado porque eles precisam de esgotar, né, essa tecnologia que você tem aí. Mas na verdade, irmãos, eles já estão muito mais adiante. E aí, irmãos, por nós vivermos no meio dessa geração onde as coisas acontecem muito rápido, onde esse avanço científico, onde esse avanço tecnológico é estrondoso, irmãos, onde as coisas acontecem tudo de uma forma alucinante, irmãos, nós começamos, irmãos, a buscar e a desejar muito mais do que de fato nós precisamos. Você sabia disso? Deixa eu dizer algo, para você viver
você precisa muito menos do que você deseja. Muitos de nós queremos o pão. E quando pegamos aquele pão, irmãos, recebemos aquele pão, e o pão aqui é uma linguagem de figura que se aplica em diversos campos da nossa vida profissional, na nossa vida financeira. Nós pegamos aquele pão, irmãos, na verdade, aquele pão é muito mais do que eu preciso, mas nós queremos todo ele para nós. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina, dentro desse terceiro pilar, que eu devo repartir esse pão. Porque apenas com uma metade eu consigo viver suficientemente bem. E eu devo pegar essa outra metade e compartilhar, abençoar o meu irmão. Mas, irmãos, a grande verdade é que nós temos uma dificuldade tremenda de repartirmos o pão. Temos uma dificuldade tremenda de abençoarmos o outro, de estendermos a mão, de suprirmos o outro, quando na verdade Jesus nos chama também para isso. Jesus nos chama para curarmos os enfermos, para expulsarmos os demônios, para ministrarmos livramento e libertação sobre os oprimidos. Jesus nos chama para isso, sim. Jesus nos chama para sermos proclamadores das suas verdades, das suas boas novas. Mas para que eu proclame essas verdades, eu preciso vivê-las. E viver as verdades de Cristo é também partir o pão. Porque na verdade, para viver suficientemente bem, irmãos, eu preciso simplesmente da metade desse pão. Mas nós vivemos hoje já pensando no amanhã. Vivemos hoje preocupados com o amanhã. E Jesus nos ensina, Jesus fala, olha, que nós não devemos nos preocupar com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Nós, irmãos, algumas vezes ficamos tão ansiosos com algumas coisas. Ficamos ansiosos com um projeto. Ficamos ansiosos quando há uma falta de alguma coisa, quando temos uma conta para pagar, né, que até perdemos a noite de sono. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o que passou, passou. O hoje, você está vivendo hoje, e o amanhã ainda não existe. Se o amanhã ainda não existe, viva o hoje. Porque aquilo que você precisa para hoje, Deus está trazendo sobre a sua vida. Você hoje acordou, você hoje levantou, você hoje tomou um café abençoado, né? Depois, mais tarde um pouco, você pôde ter um almoço delicioso. Alguns já jantaram antes de vir para cá, outros vão jantar quando chegaram em casa. Você, antes de vir para cá, tomou aquele banho, bateu aquele perfume cheiroso. Sabe por quê, irmãos? Porque o dia de hoje, Deus supriu você. Porque hoje, Deus manifestou o milagre do dia em seu favor. Mas muitas vezes nós negligenciamos o milagre do dia. Sabe por que nós negligenciamos o milagre do dia, irmãos? Porque nós não entendemos e não vivemos ainda na profundidade esse terceiro pilar, que é o pilar do partir do pão. Ei, o fato de você estar aqui hoje me ouvindo, o fato de você estar sentado ouvindo essa mensagem, quer dizer que um grande milagre está acontecendo na sua vida. Amém. Pastor, que milagre é esse? Talvez alguns estejam angustiados, agoniados com alguma coisa. Deixa eu dizer para você qual é o milagre. O maior milagre é o milagre da vida. O ar que você está respirando aí, se o seu coração está pulsando, sabe por quê? Porque o milagre da vida está acontecendo nesse exato momento em você, com você. Então viva o hoje e tenha coragem de partir o pão, porque há um princípio muito interessante. Porque quando eu parto o pão, irmãos, eu estou lançando uma semente que dá a mim e a você uma legalidade em Deus para no próximo dia receber um novo pão para a glória de Jesus. Amém. E
estar desafiando esta comunidade Atos, Igreja em Cristo, para nós vivermos esse terceiro pilar todos os dias, que é o pilar do partir do pão. Na mesa da comunhão, quem crê é alimentado e nutrido pelo pão da vida, em toda a sua complexidade, seja no natural, como também no espiritual. Quero encerrar dizendo e declarando profeticamente, para logo em seguida passarmos para a celebração da ceia do Senhor. Quero aqui declarar mais uma vez, que nessa casa, nessa comunidade, existe mesa e existe pão em nome de Jesus. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: neste lugar, existe mesa e existe pão. Aleluia. Pai, eu quero te louvar. Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pela profundidade da tua palavra. Quero te louvar pelo privilégio que o Senhor tem nos proporcionado como comunidade, de podermos crescermos como igreja no entendimento e na revelação desses pilares que eram vividos e praticados pela igreja primitiva, pela igreja de Atos dos Apóstolos. Leva-nos, Senhor, a crescermos no entendimento, leva-nos, Senhor, a crescermos na revelação de cada um deles, para que dessa forma possamos viver cada vez mais Cristo e, como igreja, fazermos a diferença, sermos sal e sermos luz para a glória e a glória